Meus irmãos, acredito que tenham boas notícias. No livro do Apocalipse, João faz referência a um evangelho que é trazido por um anjo. Um evangelho que é entregue a todos os que se assentam sobre a terra. Não é? E há aí um grande mistério. E pessoalmente acredito que esse evangelho já foi entregue. Obviamente não é o evangelho que nós conhecemos classicamente, e eu vou explicar porquê, e vou substanciar isso com as próprias com citações bíblicas, para mostrar que é um outro evangelho que estaria no profetizado. Não é? Eu vou ler aqui a passagem do livro do Apocalipse 14, versículo 6, que faz a referência a esse evangelho. Não é? Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ou seja, este é um evangelho que, por esta profecia de João, ele é entregue algum tempo antes do dia do juízo. Okay? Nós, obviamente, sabemos que o dia do juízo ainda não chegou. Isso é óbvio. E isto para mostrar já a referência de que este Evangelho eterno não é aquilo que nós convencionamos chamar o Evangelho. Porque o que nós convencionamos chamar o Evangelho é uma coleção de cartas, uma coleção de textos que foram... essa coleção foi estipulada, foi montada, foi preparada só no século IV depois de Cristo, 300 e tal anos depois que Jesus esteve entre nós. Né? Então, tudo que nós temos referenciado como o Evangelho é esta perspectiva desta coletânea de textos que não existia nesta forma no momento em que foi escrito a revelação do livro do Apocalipse por João. Há quem diga que a revelação do livro do Apocalipse foi na década de 90, isso é o convencionalmente estipulado que foi na década de 90 da nossa era, talvez em 96 depois de Cristo, que João escreveu o livro do Apocalipse. Nós temos uma referência de Paulo, precisamente, em que ele, e essa referência é usada pelos cristãos para dizer que todo e qualquer evangelho que tivesse alguma diferença em relação ao evangelho que eles conheciam na época, seria anátema, né? Vamos ler já essa passagem para ficar já bem estipulado essa base da nossa conversa aqui, né? Que isto é na segunda epístola de Paulo aos na epístola de Paulo aos Gálatas, em que ele diz assim, mas ainda, isto é no versículo 8 e 9 da epístola aos Gálatas, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ora bem, o mundo cristão, os cristãos têm entendido esta frase, esta declaração de Paulo em Gálatas, como se referindo ao Novo Testamento. E isso está totalmente incorreto, porque, como eu disse no início desta conversa, o Novo Testamento só existe a partir do século IV depois de Cristo.
Estas palavras de Paulo, muito provavelmente, pelos registros arqueológicos que existem, convencionou-se que terá acontecido talvez em torno do ano 60 depois de Cristo. Mais década, mesmo década de 55, 60, qualquer coisa em volta disso, não é? E nós temos o livro do Apocalipse em João falando na década de 90, talvez 96 depois de Cristo. Falando de um evangelho eterno que seria entregue por um anjo perto da idade do juízo, do fim desta dispensação que nós estamos atravessando agora, né? Então, ou seja, há aqui uma contradição, né? Então, se houver um evangelho que traga algo diferente, né, já é considerado anátema. Mas, no entanto, é profetizado que vai acontecer um evangelho que trará algo diferente. Enquanto isso, é necessário também entender o que é que quer dizer evangelho. Evangelho quer simplesmente dizer boa nova. É esse o significado da palavra evangelho. Que são as boas notícias. E essencialmente são as boas notícias que Jesus trouxe. Ok? Quando Paulo em Gálatas fala que seja anátema, que seja considerado blasfémia, que seja considerado algo contra o plano de Deus, um evangelho diferente do que ele tem pregado, ele depois em Gálatas ele fica aprofundando qual é o aspecto ao qual ele se está referindo. E rigorosamente não é ao que nós convencionamos chamar o Novo Testamento, porque ele não existia na época, só existiu a partir do século IV. Que fique bem claro, já falei isto 3 vezes, tem que ficar bem claro essa situação. Então, o que Paulo está se referindo em Gálatas, ele começa a aprofundar a questão. E qual é o ponto que ele diz que não pode ser contrariado a essa boa nova, esse evangelho? É o ponto de que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé. Porque essa é uma grande revelação que Jesus traz. É uma grande mudança nos princípios da relação com Deus que Jesus traz. Da relação de nós, filhos de Deus, com o nosso Pai eterno, o nosso Pai perfeito. As grandes revelações que Jesus traz é a revelação de que nós somos filhos de Deus, né? Essa é a grande revelação, e a outra grande revelação é a questão de que nós não somos salvos pelas obras. Não adianta tudo o que nós fizermos, tudo o que nós possamos fazer de mais maravilhoso a partir de nós, a partir da nossa humanidade, as coisas mais gloriosas, mais maravilhosas, o maior bem ao próximo que nós possamos fazer, inclusive, não é isso que nos vai salvar. Porque é bem claro, porque a perfeição para alcançar o Pai é de tal ordem que não adianta, nós nunca vamos ser merecedores. Portanto, qual é o princípio de sermos salvos, de um conceito de sermos salvos por obras? É um princípio de mérito, ok? De que teríamos que ser merecedores da salvação, da ressurreição, de sermos ressuscitados, de sermos salvos. Teríamos que ser merecedores pelas nossas obras, pelas nossas ações. Não adianta, ok? Qualquer coisa que nós possamos fazer, nunca vamos alcançar o grau de perfeição necessário, o grau de obras necessário para conquistar o paraíso, para conquistar a salvação. Não adianta. Então, isso é bem claro. E é isso que Paulo fica falando em profundidade. É essa a essência. Esse é o evangelho que não pode ser contrariado. Qualquer coisa fora disso é anátema. Ou seja, todos aqueles princípios de outras religiões, como o judaísmo, o islamismo, que eles fundamentam de que é nas obras que se é salvo, principalmente o islamismo. Então, o islamismo fundamenta a salvação nas obras. Não vou entrar agora na exploração desse aspecto do islamismo, mas é um princípio totalmente diferente. Para o cristão é claro, não adianta o que possamos fazer. Nós sermos salvos pela fé que temos no Pai Divino, pela fé que temos no amor dele,
pela fé em Jesus, porque é por intermédio de Jesus que tomamos conhecimento desse princípio essencial, não é? Então, esse Evangelho eterno que depois é referido na, no livro do Apocalipse, por João, ele com certeza que não vai não vai contrariar esse princípio de que é pela fé que somos salvos. Bem pelo contrário, irá reafirmar isso. Mas irá ser um Evangelho eterno porque irá tornar claras coisas que com a Bíblia não estão ainda claras. A Bíblia tem muita mistura, não é? Tem muita mistura de elementos humanos e não é preciso ser nenhum adivinho para ver onde é que está essas coisas. Tudo o que entra em contradição com o que Jesus exemplificou pela sua própria vida, o seu amor, o seu sacrifício, a sua entrega, a sua bondade, tudo que nas Escrituras esteja, tudo que naquele grande compêndio que é o Antigo Testamento mais o Novo Testamento, que esteja em contradição com isso que Jesus mostrou, é de ordem humana. Temos que ser sinceros, há que enfrentar a coisa diretamente, chegou a hora, não vale a pena ficar a contrariar o que é óbvio, né? Então a Bíblia tem algumas misturas, mas isso é uma longa discussão que é melhor deixar para outras, para outras conversas. Agora vamos focar aqui nesta questão, que é este Evangelho Eterno, porque eu estou convencido que esse Evangelho Eterno já foi entregue a nós, e que foi entregue há cerca de 83 anos, feitas as contas, se não me engano, foi em 1935 que nos foi entregue esse Evangelho Eterno. Que não será eterno no sentido de que será a última revelação, não, porque Deus tem essa forma de funcionar com a humanidade. Ele sempre vai fazendo crescer as suas revelações. É isso, é esse processo que nós assistimos na própria Bíblia. Há um crescimento da revelação, não é? Não há um fechamento. Nem, até o próprio Jesus, de certa maneira, disse que não haveria um fechamento. Ele disse que ele próprio voltaria. Quando ele voltar, só para dar esta referência, para mostrar como é que as coisas são progressivas, quando Jesus voltar, ele vai poder dizer-nos coisas que era impossível dizer há 2000 anos. Há 2000 anos não havia a maturidade espiritual, muito menos mental e civilizacional, inclusive, cultural mesmo, para captar determinadas coisas que Jesus as conhecia, mas não adiantaria falar delas. Para que é que iria falar delas se ninguém ia entender? Já quase que não houve uma compreensão do que ele falou há 2000 anos, foi dificílimo as pessoas entenderem e muita coisa não foi entendida, ok? Isso também implica em outras conversas que podemos ter posteriormente, não é? Mas pelo menos tenhamos consciência agora desta noção de que as revelações do Pai Divino são progressivas. Há um crescimento do conhecimento do nosso Pai, do conhecimento que nós vamos acessar sobre quem é o nosso Pai Divino, qual é a sua natureza, como é que Ele vive connosco, como é que Ele interage connosco. Isso é um crescimento. Jesus marca uma clara evolução nesse processo. Quando ele voltar a segunda vez, meu Deus, vai ser uma abertura ainda muito maior, que ele vai poder explicar coisas que não eram minimamente entendíveis na época e que agora haverá mais capacidade. Não é que agora haja uma capacidade total, porque se houvesse uma capacidade total para nós entendermos o universo, a vida, a criação, o Pai Divino, levaremos uma vida diferente. Então ainda temos um déficit espiritual enorme e mental, inclusive, é enorme, né? Intelectual enorme. Mas pior que o intelectual é o espiritual, né? O déficit é grande, então o mundo está como está por razões óbvias, né? Mas centrando no foco do que eu quero explicar agora, tínhamos noção de que como não era este Evangelho que nós temos agora, este corpo de textos, não é em si o Evangelho. Então
este Evangelho eterno de que João fala em Apocalipse está-se a referir a algo mais que iria ser entregue. Porque é dito claramente que o anjo iria entregar numa fase pouco antes do juízo, pouco antes do julgamento da nossa era. Né? O julgamento da nossa era, obviamente, ainda não aconteceu, mas eu acredito que esse Evangelho já foi entregue. Okay? E qual é esse Evangelho? É o livro de Urântia. Então eu peço aos irmãos que investiguem, que não fiquem de pé atrás, que vão primeiro observar, que vão ler, que vão verificar se esse Evangelho é consentâneo com esses dois princípios fundamentais do grande Evangelho trazido por Jesus e referido por Paulo, que não é o corpo de textos do Novo Testamento, mas é a noção de que somos filhos de Deus e de que não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Esse é o Evangelho referido em Gálatas e que é respeitado integralmente e potenciado enormemente pelo livro de Urântia e por muitas mais revelações que estão contidas nesse livro. Ok? Eu em outra ocasião posterior vou explicar melhor o que é o livro de Urântia, o que é que ele contém, quais são o corpo de ensinamentos que está contido nele, mas posso deixar só uma pequena dica para os irmãos terem um pressuposto daquilo para o qual vão olhar se quiserem dar-se ao trabalho de estudar, de observar, de ir investigar. É uma revelação que não foi escrita por homens, ok? Isto vai parecer loucura, eu sei perfeitamente como é que as cabeças funcionam, mas chega aqui o desafio. É uma revelação entregue diretamente do mundo, digamos, celestial, do mundo angélico. Precisamente para acabar de uma vez por todas com as distorções que foram feitas à mensagem de Jesus, à religião de Jesus, e repõe o que é realmente a revelação de Jesus. Tenta levar os homens para uma compreensão de que não devemos focar numa religião sobre Jesus, mas de saber qual era a religião de Jesus. Qual é a religião que ele acreditava? Qual era a fé de Jesus? Para que nós finalmente entremos na passada, no caminho que o próprio Jesus queria que nós entrássemos. É uma revelação de 2097 páginas, letra pequena. Então tem milhares e milhares de conceitos novos, tem imensos conceitos novos e tem uma integração finalmente da nossa história perdida com a realidade. Tem a revelação de qual é o plano de Deus para nós, tem a revelação de qual é a religião de Jesus, o que é que Jesus viveu, tem as afirmações de Jesus, as declarações de Jesus, registadas por seres celestiais que foram testemunhas diretas dos acontecimentos e que eles ainda estão aqui connosco, não vivendo no plano humano, mas num plano acima do humano, mas porque eles são os nossos coordenadores, eles são os nossos supervisores, eles são os nossos auxiliadores, as entidades celestiais, como sempre foram ao longo do tempo. Foram anjos que foram entregar as profecias aos profetas que estão as profecias bíblicas, foram anjos que foram entregar aos profetas. Às vezes foi sonho, outras vezes foram anjos que foram entregar. A João, o livro do Apocalipse foi entregue por um anjo, por incumbência do próprio Jesus, para que esse anjo fosse revelar a João. Em Daniel é um anjo, é o próprio Gabriel, um anjo elevadíssimo, que até no próprio livro Durante é explicado quem é Gabriel. No livro Durante é explicado quem é Melquisedeque, que não era um ser humano comum, mas sim alguém que veio de planos celestiais. Ele não tinha, é dito na Bíblia que ele não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe. Porquê? Porque ele se materializou aqui. Tudo isto são conceitos que vão parecer loucos para quem está a ouvir pela primeira vez, mas investiguem. Eu vou terminar esta pequena conversa
com uma afirmação de Paulo que mostra como é que nós temos a obrigação de avaliar, de estudar as coisas, né? A ver aqui. Paulo em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, 20, 21, diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, meus queridos irmãos, não digam não sem saberem aquilo a que estão a dizer não. Que Deus os abençoe, que o Pai Divino os ilumine a todos nós. E ficamos felizes porque a hora se aproxima, a hora da nossa redenção. Não a redenção individual, porque essa redenção individual é feita no dia a dia. Todos têm possibilidade de entrar nesse reino da salvação pela graça de Deus, pela fé. Mas globalmente, o livro do Apocalipse está a referir a um fenómeno global e o livro do Orante agora vem para servir não só o individual, para que cada indivíduo fique com clareza do que é a realidade da vida com Deus, mas para mudar o global. Então, meus queridos, por favor, investiguem o livro do Orante, leiam, estudem, aprofundem. E que Deus os abençoe e ilumine nessa pesquisa. Amém.